Bem-vindos ao LabsBIM. Na aula de hoje, trataremos sobre a inserção de paredes no projeto. Para iniciarmos com a inserção de paredes no projeto, é necessário termos em aberto alguma planta de piso. Iremos em navegador de projeto e em seguida selecionaremos a planta de térreo. Ao abrir a planta, iremos na aba Arquitetura e em seguida no ícone de parede e clicaremos. É importante termos a aba de Propriedades aberta. Lá teremos todas as informações necessárias para o projeto ideal da parede. Iniciaremos com a definição do tipo de parede que iremos usar. O Revit Template já oferece algumas opções básicas. As paredes básicas, parede de cortina e paredes empilhadas. Nessa aula, usaremos a arquitetura 15 cm alvenaria. Podemos, em editar tipo, apresentar todas as especificações do tipo de parede que estamos usando. Por exemplo, a largura, a função que ela vai ser usada, as propriedades analíticas e os dados de identidade. As informações da estrutura da parede são editáveis. Podemos inserir ou excluir algum tipo de camada da sua família o tempo todo. Aqui temos tanto do lado interior quanto do lado exterior as informações de espessura e material de cada camada dessa parede. Após escolher o tipo de parede que iremos usar, seguiremos para as informações do projeto. Temos a linha de localização, que é a linha de referência para o seu desenho. Ela pode ser a linha central da parede, a linha central do núcleo, a face de acabamento externa ou interna, ou a face de núcleo interna ou externa. Iremos usar a face de acabamento externa. Em seguida, será pedido a restrição de base. É o nível para o qual a sua parede irá iniciar. Nesse caso, usaremos térreo. Em seguida, será pedido o deslocamento da base, ou seja, a qual distância dessa sua restrição de base a parede deve iniciar. Também será pedida a restrição superior, ou seja, qual o nível que você quer que essa parede acabe. Aqui, usaremos o primeiro pavimento como restrição superior. Veja que se você não colocar nenhum nível de restrição, será pedida a altura desconectada, que será a altura do seu elemento parede. Tendo todas as informações de desenho selecionadas, iremos seguir para a inserção das paredes no projeto. Ao lado temos a planta baixa do projeto que estamos selecionando. Iremos iniciar com a inserção das paredes externas da nossa edificação. Usando os limites do Radier, poderemos limitar as nossas paredes. Em seguida, usaremos a função copiar para criarmos nossas paredes internas. Com a parede direita, iremos selecionar a face interna e deslocar em 2,89 metros para a esquerda. Da mesma forma, selecionamos a parede inferior esquerda e copiaremos junto à face interna até o ponto de referência da parede esquerda superior. Para as paredes do banheiro, primeiro iremos cortar as paredes inferiores, para então com a função copiar, selecionarmos a parede interna e subirmos em 3,19. E depois mais uma vez em 1,31. Agora, iremos fechar o banheiro com a sua última parede. Ao selecionarmos alguma parede interna, quando pulsarmos para o lado, iniciará a distância que queremos começar nossa parede. Assim, iremos selecionar 1,74 e o início da parede já será definido. Após isso, é só fechar a parede que teremos na nossa área de banheiro definida. Agora, trataremos sobre a nossa área de serviço. Veja que o lado superior não apresenta nenhuma parede e o lado superior esquerdo temos uma parede de altura de 1,5 metros. Para isso,
iremos selecionar nossa parede superior, cortaremos na parte referente à área de serviço, com a função copiar, iremos criar uma parede que está a 1,2 metros abaixo e iremos excluir a parede que acabamos de cortar. Com a mesma função em cortar, iremos separar essa parede lateral e a parte superior iremos em propriedades e retiraremos a restrição superior. Agora é só inserir a altura de deslocamento de 1,5 metros e nós teremos nossa parede da área de serviço. Veja que após alterar a altura dessa parede, ela vai aparecer com uma linha mais fina. Isso porque o Revit traz a sensação de distância do nosso plano de vista da nossa planta baixa. Então paredes mais baixas serão desenhadas com uma linha mais fina que as paredes demais. Para finalizar, basta inserir uma parede com 0,15 para representar a coluna presente nesse lado da parede. Em alguns casos, a parede não fica apresentada da forma que desejamos. Nesse caso aqui, temos que nossa parede de 1,5 metros parece se sobrepor às demais paredes da área de serviço. Para consertarmos isso, basta selecionarmos a parede com problema e editar os limites que são apresentados para a gente. Então a gente tem primeiro, com essa bolinha azul, o limite superior e aqui embaixo o limite inferior. Clicando com o mouse e segurando, a gente pode editar esses limites. Dessa forma, podemos limitar a nossa parede na nossa representação da planta baixa. O que pode acontecer também é que durante o desenho, essas quinas entre as paredes elas não fiquem ajeitadas da forma certa. Para isso, basta ir na aba Modificar, na opção Aparar ou Estender para o canto, selecionar a parede que você quer e o limite. Então, qual a linha de referência que você quer, qual o seu eixo de referência. Eu estou selecionando essa parede. Então, ao clicar, nós temos essa quina feita de forma mais ideal. Agora, iremos inserir a meia parede de altura de 1,8 metros presente entre a cozinha e a sala. Para isso, ao selecionarmos parede, iremos ir no lado interno da parede inferior e, tomando uma distância de 3,9 metros, iniciaremos nossa parede com comprimento de 1,9. Lembrando de selecionarmos, retirarmos na nossa restrição superior e inserirmos uma altura de deslocamento de 1,8 metros. Para finalizarmos essa etapa, temos uma peculiaridade do nosso projeto. Isso porque, quando vemos na vista da planta baixa, nós não apresentamos uma parede entre o banheiro e a sala e a cozinha, mas quando olhamos o corte dessa edificação, a gente vê que tem uma parede que começa em 2,4 metros de altura. Então, para isso, iremos na nossa planta baixa, selecionaremos essa parede interna da nossa edificação, com a opção de cortar. Iremos dividir essa nossa parede e após dividirmos, lá em restrição de base, em deslocamento inicial, nós colocaremos 2,4. Veja que ela vai sumir da nossa planta baixa, mas quando nós olhamos o nosso 3D, nós temos esse elemento parede presente aqui. É importante usarmos o nosso 3D para visualizar tudo que vem sendo feito no nosso projeto. Aqui é possível vermos as diferenças de nível das paredes de 1,8 e 1,5 e as demais paredes inseridas. Com isso, finalizamos essa etapa do nosso projeto. Obrigado.